digamos que para você poder continuar pecando, seja lá o pecado que você comete, ou os pecados, você obrigatoriamente, ou seja, não tem escapatória. Se você quer continuar pecando, você tem que fazer isso, ok? Você tem que fazer o quê? Você tem que ligar a boca do fogão, liga no fogo alto, 2 bocas no mesmo fogão, certo? Com o fogo ligado, você vai pôr a sua mão, sem luva, sem nada, a 2 centímetros do fogo. Você vai manter a sua mão lá 3 minutos. 3 minutos, sem tirar. Pode chorar, pode gritar, vai queimar e vai arder, mas você não vai tirar. Certo? Essa é a condição. Se essa fosse a condição, você fosse obrigado a fazer isso para poder continuar pecando, seja lá o pecado que você peque, que você ame, será que você manteria as mãos no fogo por aquele tempo, naquela distância, para poder continuar pecando? Ou será que você tiraria? Pense bem nisso. Porque se você tiraria, quer dizer o quê? Vamos traduzir? Quer dizer que você tem mais temor do fogo da boca de um fogão por 3 minutos do que pelo fogo do inferno eterno, no qual você vai queimar o seu corpo inteiro e no qual você não vai poder morrer, você vai sofrer sem morrer. Você tem mais temor por um fogão do que temor de Deus, do que temor da punição eterna de Deus. Esse é o nível de temor que você tem, de respeito e de reverência que você tem com Deus. Nenhum. Olha, se quando o Senhor Jesus voltar, e isso está muito perto de acontecer, Ele pegar vocês em qualquer tipo de erro, de desobediência, de pecado, de amizade com o mundo, de vestes sujas, vocês não vão com Ele. Vocês vão ficar para trás para receber a ira de Deus. A ira de Deus que cabe aos filhos da desobediência. As pessoas que andam em erro contra Deus, as pessoas que não obedecem a Deus, as pessoas que não param de pecar. Não importa se você vai para a igreja, se você ora para Jesus, não importa o que você acha, o que importa é o que a palavra diz. E a palavra diz isto aqui, que qualquer que profere o nome de Cristo, ou seja, qualquer pessoa que se diz cristã, que ora para Cristo, que vai para a igreja, que canta para Jesus, se ela não se aparta da iniquidade, como esta é a ordem aqui, ela está em desobediência contra a palavra. Logo, ela é uma filha da ira, filha da desobediência. Ela vai ficar na tribulação. Ela não vai escapar de nada com o Senhor, de nada. E o juízo começa pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus? São as pessoas que se dizem cristãs, são as pessoas que proferem o nome de Cristo. Pecador não vai para o céu, pecador vai queimar no inferno. Você precisa ser convertido. O que é ser convertido? É isto aqui, é permanecer em Jesus, é ser transformado de pecador a ex-pecador, é ser santificado. Qualquer que permanece nele, em Jesus Cristo, não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Conhecer Jesus significa conhecer a luz, significa conhecer e viver em santidade, sem pecado, apartado da iniquidade. Isso é conhecer Jesus. Enquanto você está cometendo pecado, você é servo do pecado e filho do diabo. Você não foi convertido. Você continua sendo aquela antiga criatura. Só depois que você nasce de fato do Espírito Santo, só depois que você nasce de Deus, novo nascimento, regeneração, conversão, nascer do Espírito, é que você de fato está selado, porque Deus te impede de cair. Você para de cometer pecado. Isso é ser convertido. Não é usar o nome de Cristo e continuar pecando e falar que Jesus é bom e Deus é amor, então eu posso continuar pecando, Ele vai continuar me perdoando. Isso é papo do diabo. Não existe isso. Conhecer Jesus é sair das trevas para a luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, santidade, pureza, e não há nele em quem? Em Deus, treva alguma, não existe pecado em Deus. Se você quer ter comunhão com ele, ser um com ele,
ter união com Ele, você também precisa andar nesta luz. E é isto que Jesus veio fazer através do seu sacrifício. Ele não veio simplesmente te perdoar para que você possa continuar pecando e ser considerado da luz. Ele não veio para te considerar nada. Um homem que se considera mulher não é mulher. Ele é mulher apenas na imaginação dele. Mas quando Deus faz a obra, quando Jesus faz a obra, Ele te transforma de trevas para a luz. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Porque Deus é luz. Então ter comunhão com Deus é andar na luz assim como Ele está na luz. Só quando você anda na luz, como Ele está na luz, aí sim você tem comunhão com aqueles que foram salvos. De resto você não tem comunhão nenhuma. Só quando você se arrepende, só quando você sai das trevas é que você pode ir para a luz. Você não pode andar de mão dadas com Deus e andar de mão dadas com o diabo ao mesmo tempo. É preciso soltar a mão do diabo, é preciso sair das trevas para ir para a luz. Isso é o verdadeiro arrependimento. Isso é o que significa se apartar da iniquidade, se apartar das trevas, sair do escurinho. Entendeu? Jesus não quer covarde nenhum. A palavra diz que são condenados aqueles que permanecem nas trevas. Quer ver? João 3. Todo mundo adora ler João 3,16, mas não lê os versículos seguintes. Vamos ler a partir do 16 então. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema é que o pessoal não entende o que é crer. Eles acham que apenas acreditar sobre Jesus superficialmente, acreditar que Jesus existiu, que Jesus morreu por mim e tal. Não, tem uma crença muito mais profunda, a verdadeira crença. A crença implica na obediência, a crença implica em ação. Se você crê que a comida mata a sua fome, mas você não come, ou seja, você não age, você não vai em direção e se reveste daquela comida, do que adianta a sua crença? De nada. Você vai crer e vai morrer de fome. Por quê? Porque você não comeu, você não agiu, você não fez, você não saiu do ponto A para o ponto B. Então crer não é apenas crer sobre a comida, é crer tão verdadeiramente que aquela comida vai matar a sua fome, que você vai e come. Entendeu? Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Salvo do quê? Salvo do quê? Tá aqui, ó. Acho que tá em Mateus. Deixa eu ver se tá certo. 1:21 talvez. E ela dará à luz a um filho. Dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Pois ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Esta aqui é a salvação, quando Jesus te liberta da servidão ao pecado, porque enquanto você comete pecado, você é servo do pecado, escravo do pecado. Enquanto você ainda está pecando, você não foi salvo, você não foi liberto, você não foi libertado, você não foi livrado do pecado, você ainda está debaixo do poder do diabo. Então isso significa ser salvo, não é apenas crer e continuar pecando. Quem crê e continua pecando é a mesma coisa que a pessoa que crê na comida e continua não comendo, entendeu? Não adianta de nada. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E o que é crer? É ir e fazer, entendeu? É crer e fazer e obedecer. Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E aqui está a condenação. Você vai perceber o que eu estou falando sobre ação aqui. E a condenação é esta. Condenação ao quê? Ao fogo do inferno. Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus. Jesus mesmo fala que ele veio como luz ao mundo. Está aqui, ó, João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vamos voltar aqui. Então a luz é quem? É Jesus. Jesus é a luz. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que significa luz? Jesus significa santidade, significa justiça, significa tudo aquilo que implica em Deus. Deus é luz e não há nele treva alguma, certo? Então, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que são trevas? É o pecado, são as transgressões, são os erros, é o mundanismo, é qualquer coisa errada que Deus reprova, entendeu? Porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz
e não vêm para a luz, para que seus atos não sejam reprovados. O que esse texto aqui está falando? Que Jesus veio ao mundo trazer a salvação, mas os homens pecadores amaram mais ficar no pecado do que ir para a santidade, do que serem salvos dos seus pecados. Por quê? Porque seus pecados eram maus, são maus. Pecado é algo mal contra Deus, porque todo aquele que faz o mal, todo aquele que peca, odeia a luz. Ele não quer saber de santidade, o pecador não quer saber de santidade. E por isso que ele não vai para a luz, porque ele não quer saber de santidade, porque ele quer continuar pecando, para que os seus atos não sejam reprovados. O texto está dizendo aqui que o pecador não quis ser salvo, porque ele quis continuar pecando. E deste modo ele está condenado. Ou seja, a comida foi posta na frente dele, mas ele não comeu. Ele não foi até a luz, ele não se revestiu de Jesus, ele não foi salvo dos seus pecados, ele não saiu das trevas, ele permaneceu nas trevas. Ele não se arrependeu. E por isso ele está condenado. Então está cheio de gente nas igrejas de hoje que diz que ama a luz, mas as ações dessas pessoas provam que elas a odeiam. Por quê? Porque elas se mantêm nas trevas. Então, pelos frutos os conhecereis, não pelas palavras simplesmente. O que adianta você falar que ama a Jesus se você não lhe obedece? Jesus falou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar é uma ação, é uma atitude. Se você fala que ama Jesus, ou seja, se você fala, mas não faz, não guarda, não obedece, você não ama Jesus de verdade. É a mesma coisa de dizer que crê, mas não obedecer. Você não crê em Jesus de verdade, você crê só na ideia de Jesus. Vamos falar sobre temor de Deus de uma maneira bem simples e didática, certo? Digamos que para você poder continuar pecando, seja lá o pecado que você comete, ou os pecados, você obrigatoriamente, ou seja, não tem escapatória. Se você quer continuar pecando, você tem que fazer isso, ok? Você tem que fazer o quê? Você tem que ligar a boca do fogão, liga no fogo alto, duas bocas no mesmo fogão, certo? No fogo alto, ambas no fogo alto. Com o fogo ligado, você vai pôr a sua mão, sem luva, sem nada, a 2 centímetros do fogo. Você vai manter a sua mão lá por 3 minutos. 3 minutos sem tirar. Pode chorar, pode gritar, vai queimar e vai arder, mas você não vai tirar. Certo? Essa é a condição. Se essa fosse a condição, você fosse obrigado a fazer isso para poder continuar pecando, seja lá o pecado que você peque, que você ame, será que você manteria as mãos no fogo por aquele tempo, naquela distância, para poder continuar pecando? Ou será que você tiraria? Pense bem nisso. Porque se você tiraria, quer dizer o quê? Vamos traduzir? Quer dizer que você tem mais temor do fogo da boca de um fogão por 3 minutos do que pelo fogo do inferno eterno, no qual você vai queimar o seu corpo inteiro e no qual você não vai poder morrer, você vai sofrer sem morrer. Você tem mais temor por um fogão do que temor de Deus, do que temor da punição eterna de Deus. Esse é o nível de temor que você tem, de respeito e de reverência que você tem com Deus. Nenhum, porque Jesus falou: e se teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo lançado, do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus está falando que se qualquer coisa te faz pecar, é melhor você cortar aquela coisa fora do que queimar no inferno por não ter cortado aquilo fora. Ou seja, você tem mais respeito
por uma boca de fogão do que pelas palavras de Jesus Cristo que te mandou pecar, ou você vai queimar no fogo do inferno. Essa é a reverência que você tem por Deus? Pois é para lá que você vai, porque essa palavra aqui é viva, essa palavra aqui é profética e é uma promessa de Deus. Tudo irá se cumprir. O que a gente tem aqui é o que Jesus veio fazer, entendeu? Aqui é Paulo falando sobre o que Jesus lhe disse. Ele falou para Paulo se levantar e se pôr sobre os pés dele, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio. Para quê? Para quê que o Senhor Jesus enviou Paulo? Para abrir os olhos das pessoas e os converteres das trevas à luz. Lembra que Deus é luz e não há nele treva alguma? Então é isso que a pessoa que quer ser salva precisa fazer. Sair das trevas, ser convertida das trevas para a luz. E do poder de Satanás a Deus. Qual é o poder de Satanás? Te manter em pecado. E o que o Senhor veio fazer? O Senhor Jesus veio fazer? Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que ele pudesse destruir as obras do diabo. É isso que Paulo está testemunhando aqui. Para abrir-lhes os olhos, primeiro você precisa ver, compreender que você está errado. Aí você vai ser convertido das trevas para a luz e do poder do Satanás a Deus. Deus é maior do que o diabo, mais forte do que o diabo. Então, quando você é convertido de Satanás a Deus, é de verdade, é para valer, é 100%, para que eles possam receber o perdão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé em mim. Ser santificado é ser tornado santo, é ser transformado em santo, não é ser considerado santo. A santificação ocorre aqui e agora nesta vida. Quando você for com Jesus, você só vai se você já estiver santificado. Lá você vai ser glorificado, você vai ser imortalizado, você vai receber um corpo imortal e glorificado. Mas a santificação ocorre aqui. Essa é a santificação, ser convertido das trevas à luz. Essa é a santificação, ser transferido do poder de Satanás para o poder de Deus. Ser perdoado dos seus pecados e santificado. Isso é santificação. E sem essa santificação, nenhum homem verá o Senhor. O texto de Hebreus 12:14 diz isso. Sem a santidade, nenhum homem verá o Senhor. Segui a paz com todos os homens. Cadê? Onde é que está escrito? Hebreus 12:14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, o pecador não vai para o céu. Você precisa ser santo para ver o Senhor. Isso só acontece quando você é transferido das trevas para a luz. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, só o ato de não permanecer implica que você sai das trevas. Isso é uma ação. A crença implica na ação de não permanecer. Não permanecer significa que você sai do ponto A e vai para o ponto B. Você sai das trevas e vai para a luz. Esta é a obediência. A crença verdadeira vem com as obras, com a obediência, com a ação, com a atitude. A palavra diz que a salvação é para quem obedece ao Senhor Jesus. O próprio texto de Hebreus diz aqui, acho que é Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus falou, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas o povo de hoje não está nem aí. Não querem saber de nada. Eles querem continuar pecando e brincar, ficar nessa brincadeira de eu me considero isso, apesar de que as minhas ações provem o contrário. O Senhor Jesus que falou que é pelos frutos que a gente conhece a pessoa. Então, se está saindo fruto podre de uma árvore, essa árvore não é santa, não é íntegra, não foi santificada. Essa árvore é corrompida, a pessoa ainda é o velho homem. Não pode sair pecado de alguém santificado, de alguém que foi convertido das trevas para a luz, porque pecado é trevas.
Mas é exatamente o que a história se repetindo novamente. Porém, isto aqui é Jeremias 7, 23 em diante. Porém, isto lhes ordenei, dizendo, aqui é Deus, obedecei minha voz, e eu serei vosso Deus. Você obedece e aí você será filho de Deus. Obedecei a minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. E andai, andar é um ato, uma atitude de obediência em todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Ou seja, se você não fazer, vá mal para você. Porém, eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos conselhos e na imaginação de seus corações perversos. Perversidade é a mesma coisa que pecado. É a mesma coisa que estiver escrito que eles andaram na imaginação de seus corações pecaminosos, pecadores, e assim retrocederam e não avançaram. Você só vai avançar se você sair das trevas para a luz, se você obedecer ao Senhor Jesus, que falou, sede santos, porque eu sou santo. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até este dia, eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, diariamente madrugando e enviando-os. Contudo, não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém endureceram a sua cerviz e fizeram pior que os seus pais. Portanto, tu falarás todas essas palavras para eles, porém eles não te escutarão. Tu também os chamarás, porém eles não te responderão. Isso aqui é vivo até hoje. Até hoje acontece a mesma coisa. Porém tu lhes dirás, esta é uma nação que não obedece à voz do Senhor seu Deus, nem recebe correção. A verdade já pereceu e foi cortada de sua boca. Mesma coisa que acontece hoje. Se você vai falar a verdade para um cristão de igreja, ou seja, para qualquer pessoa que profere o nome de Cristo, ela pode até fazer um joguinho bonito na sua frente, mas ela não vai dar ouvido de verdade. Ela não vai obedecer ao Senhor Jesus, ela não vai se corrigir, ela não vai sair das trevas. Ela vai continuar andando segundo a imaginação do seu próprio coração perverso, pervertido, pecaminoso. O Senhor Jesus está falando em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, essa pessoa, essa que tem e guarda, que ouve e obedece, que sabe e faz, essa pessoa, esse é o que me ama. Ou seja, se não guarda, não ama o Senhor Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, ele vai fazer, ele vai obedecer, se ama de verdade. E meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nossa morada nele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Não interessa o que você fala, interessa o que você faz. Se você desobedece, se você não faz o que Jesus mandou você fazer, se você não larga o pecado, se você não deixa os mortos enterrarem os seus mortos, você não ama o Senhor Jesus de acordo com as palavras dele. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Entendeu? Então, como que você discerne se a árvore é boa, se a pessoa ama Jesus, se a pessoa é serva de Deus, se ela lhe obedece, se ela faz o que ele mandou, se ela larga o pecado de verdade? Do contrário, são só palavras ao vento, entendeu? Se você quer estar de vestes brancas como a virgem sábia, como a igreja verdadeira do Senhor, se você quer escapar da ira de Deus, você precisa estar sem mácula, sem pecado, sem defeito, em total obediência. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é mácula? Vamos pesquisar aqui. Tem um botãozinho aqui, pesquisar, não é por mácula. Mancha.
Marca de sujeira. O que te suja? O pecado. A ausência de perfeição, defeito, mancha. Isso é mácula. Se você tem mácula, você não é perfeito. Como o Senhor Jesus mandou você ser em Mateus 5,48. Sede perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Então, se você tem defeito, você não é igreja gloriosa. Você não é santo. Você não é irrepreensível. Você só é essas coisas se você foi de fato regenerado, se você de fato nasceu de novo e está em total obediência às ordens do Senhor Jesus. Do contrário, você não é digno de escapar de nada. Quer ver um negócio? Acabou de ver um texto na minha cabeça. Um texto do Senhor Jesus, eu acho que é 2 ou 3. É 3. Apocalipse 3. A igreja de Sardes. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras o quê? Perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido e guarda-o. Lembra? Se me amais, guardais os meus mandamentos e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a hora que eu virei sobre ti. E aqui preste atenção. Lembra que a gente está falando da noiva, das vestes brancas, sem mácula e tal? Tens uns poucos nomes em Sardes. Quantos nomes? Poucos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, não é? Que não contaminaram as suas vestes, ou seja, as vestes deles estão brancas, brilhantes, não tem manchas, não tem máculas, não tem defeitos. E quem que andará com ele de branco? E eles quem? Os poucos nomes de Sardes que estão com as vestes sem contaminação. Eles andarão comigo de branco, pois eles são o quê? Dignos. Se você quer ser digno de andar com Jesus e ser chamado e ir de fato com Jesus, as suas vestes não podem estar contaminadas, elas têm necessariamente que estar brancas. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Isso e essa é a virgem sábia. As outras são as tolas, são as pessoas que vivem cantando para Jesus, que vivem indo para culto, que vivem, enfim, fazendo qualquer coisa com o nome de Deus, mas elas não pararam de pecar. Elas apenas se apropriam do nome de Deus e se consideram algo que não são. Assim como um travesti se considera o sexo oposto, mas ele não é, na verdade, entendeu? Não existe esse negócio de se considerar nada. Ou você é, ou você não é. E o poder de Jesus, o poder de Deus, faz você ser transformado de fato de uma criatura antiga, pecaminosa e serva do pecado. Na verdade, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, para uma criatura libertada do pecado. No texto de Romanos 6,16, repete-se a mesma coisa. E eu leio para você que enquanto você obedece o pecado, ele é o seu mestre. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Enquanto você obedece ao pecado, enquanto você cede às tentações, você é o que dele? Servo, e ele é o que? Seu mestre. Aquilo ao que você se submete é seu mestre, manda em você e tem domínio sobre você. Se você obedece ao pecado, igual o Senhor Jesus falou em João 8:34, você é servo do pecado. E esses aqui estão salvos, mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues, e tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Pelo quê? Pela obediência ao Senhor Jesus Cristo, a doutrina da santidade, da luz,
de andar na luz como Deus anda na luz, de sair das trevas, de largar o pecado, de ser sem mácula. Mas se você prefere continuar de mãos dadas com o diabo, e acreditar na sua imaginação fértil que você está salvo, que Deus é amor, que Ele vai continuar te perdoando, apenas saiba que você já está condenado a queimar no fogo do inferno. Vocês têm mais respeito, como eu falei, por coisinhas bobas, terrenas e fúteis, do que pelo fogo do inferno e do que pela palavra de que o Senhor Jesus mesmo disse, que é melhor você cortar todo tipo de pecado e tudo que te faz ofender e todas as pessoas da sua vida que sujam as suas vestes, do que ir para o inferno por causa dessas coisas e com essas pessoas, entendeu? O limpo não é limpo enquanto estiver no meio dos sujos, porque os sujos sujam o limpo, e o limpo não é mais limpo, fica sujo. E se o sujo quiser deixar de ser sujo, ele precisa sair do meio dos sujos para que ele possa ser limpo. E não volte mais para o meio dos sujos para não se sujar novamente. Entendeu? Isso é ser salvo, é largar o pecado, é se apartar de toda iniquidade e também, juntamente com isso, já fechei aqui, 2 Timóteo, se afastar também dos vasos de desonra, se purificar de tudo e todos aqueles e todas as coisas que te sujam. Sejam pessoas da sua família, se você é maior de idade, sejam amigos, quer seja emprego, quer seja qualquer coisa. Você tem que estar disposto a perder tudo para ser um servo de Jesus. Você precisa ter em mente que a salvação é para poucos, que a porta é estreita e o caminho é apertado que conduz à vida. Mas largo é aquele que conduz à destruição. Então a maioria está prestes a queimar no inferno. Se você não quer fazer parte da maioria, você precisa fazer o que eles não fazem. Você precisa sair do meio deles, não importa se eles vão te zombar. Inclusive, eu acho que o texto, não sei se é Hebreus 10 que fala sobre isso. Aqui, ó. Hebreus 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Aqui o texto se refere aos salvos, certo? Nos quais, depois de seres iluminados como? Com o conhecimento da verdade de que Jesus liberta a gente de todo o pecado, e de fato sendo libertados do pecado, suportastes grande combate de aflições, em parte sendo feito alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Então as pessoas que de fato foram para Jesus, elas viraram alvo de chacota. Elas foram mal vistas pelas pessoas que não quiseram ir até Jesus. Porque o homem carnal não entende as coisas espirituais. E essas coisas para ele são loucuras, são tolices. O texto de 2 Coríntios fala sobre isso. Não, 1 Coríntios 2:14, eu acho. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 2:14. Então, as pessoas carnais, as pessoas que não nasceram de novo, elas não entendem, não conseguem entender porque os olhos delas estão fechados para entender a verdade. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, quando você foi e seguiu Jesus, você nasceu de novo, nasceu do que? Do Espírito Santo, mas o homem que é carnal permanece na carne. Então ele não tem o discernimento e ele faz o quê? Ele te julga, ele te trata de forma desonrosa. Mas se você prestar atenção e der bola para o que os homens carnais fazem, querem e acham e opinam sobre você, você não pode andar com Jesus. Porque andar com Jesus é andar debaixo do Espírito Santo. É sofrer como Jesus sofreu. Jesus sofreu aflição. Então, se você quer ser seguidor de Jesus, você também precisa sofrer aflição, mas não só sofrer, mas suportá-las. Assim como Jesus suportou, assim como Paulo suportou, assim como todos os apóstolos suportaram. Se você quer ser um seguidor de Cristo, se você quer ser cristão, isso é ser cristão, é ser discípulo de Cristo, seguidor de verdade. A palavra diz
em 1 João 2,6, que aquele que diz que está nele, em Jesus, deve ele mesmo, essa própria pessoa que diz que é cristã, que está em Jesus, andar da maneira como ele, como Jesus andou. Entendeu? Se você for andar da maneira como Jesus andou, é preciso lembrar que Jesus é luz. Eu vim como luz para o mundo, e o mundo é trevas. Então o mundo não vai te entender, porque as trevas não entendem a luz e não querem saber da luz. Então você tem que estar disposto a sofrer essas aflições. O texto de... Cadê aqui? Me perdi. Que o texto de Hebreus... Acho que eu... Aqui. Que o texto de Hebreus está falando. Você vai ser feito alvo tanto de desonra como de aflição. Você vai carregar a sua cruz. Você tem que estar disposto a isso. A negar a si mesmo e carregar a sua cruz. A se separar das pessoas que querem ficar no erro. E não importa o tipo de erro. Eu vou colocar de um jeito mais simples ainda. De quem você deve se separar? De todo mundo que não estiver disposto a se separar de quem não anda conforme Deus. É simples assim. Porque todos os santos, todos os salvos andam no mesmo acordo, com a mesma mente e seguindo a mesma doutrina. Entendeu? Então, se você quer honrar a Deus, se você quer ser digno e andar de vestes brancas, você tem que fazer o que todos eles fizeram. Eles perderam casas, eles perderam empregos, eles perderam bens, eles perderam famílias, eles perderam esposas, esposos. Entendeu? Tudo. E todos aqueles que atrapalhavam a caminhada deles em santidade. Por quê? Porque 1, se mantinham em pecado. 2, não queriam largar coisas. 3, não queriam largar pessoas que estavam em erro contra Deus. É isso que todos os salvos fizeram. Eles largaram todas essas pessoas e coisas e carregaram suas cruzes desse modo. Desse modo, suportando um grande combate de aflição. Suportando. Não caindo. Entendeu? Eles seguiram firmes, porque aqueles que recuam, se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Isso é Deus falando. O justo viverá pela fé. A fé você não vê, você não entende de forma lógica, você simplesmente faz e obedece porque é a vontade de Deus. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Os salvos não recuam para a perdição. O que é perdição? É queimar no inferno. Mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então, crer implica em não recuar. E recuar e não recuar significa suportar. E suportar significa seguir em frente apesar de qualquer coisa, custe o que custar. Então, o texto está todo conectado com toda a Bíblia. Você precisa carregar a sua cruz para seguir Jesus. E se você não estiver disposto a perder tudo que for necessário para segui-lo, você não pode ser discípulo dele. Foi isso que ele falou no texto de Lucas. Vou abrir aqui, Lucas 14, 33. Aqui embaixo, ó. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciará tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então o texto de Mateus 5 se aplica não só ao pecado, mas às pessoas que te sujam, que ofendem a Deus, porque elas ofendem a Deus, porque elas não lhe obedecem. Porque elas não andam em santidade de vestes brancas, porque elas não estão dispostas a largar as coisas que ofendem a Deus. Logo, elas te sujam e elas impedem a sua caminhada em santidade. Você precisa arrancá-las fora também da sua vida. É isso que Deus mandou fazer. Deus mandou você se separar. Entendeu? Se você não estiver disposto, você não pode ser discípulo de Jesus, inclusive se separar da sua família que não obedece a Jesus, se você é maior de idade, for maior de idade. Senão, você faz tudo que você pode para se manter isento das corrupções do mundo. Essa é a verdadeira religião. Isso é seguir a Jesus de verdade. O resto é tudo palhaçada de falsa igreja. Entendeu? Saia dessas falsas igrejas. Nenhuma delas ensina isso aqui que eu estou falando para vocês. Vocês não precisa acreditar em nada que eu estou falando. Põe o joelho no chão, pergunta para Deus se essa é a verdade. Pergunta para Deus se eu estou distorcendo a verdade, se tem algo errado no que eu estou falando, ou se eu estou mentindo, que eu fiz essas coisas que eu estou falando para você fazer. Porque senão eu seria um hipócrita, né? Falando para você fazer coisas que eu mesmo não fiz ou não estive disposto a fazer. Confirma com Deus, não confirme essas mensagens com o homem. Você vai ser enganado.
Não vai no falso pastor perguntar: falso pastor, você é um falso pastor? Mas isso é uma baita de uma idiotice, né? Confirme com Deus. E se você souber, você receber a mensagem, você receber a confirmação de que essas palavras aqui são verdadeiras e vivas e reais, isso só quer dizer uma coisa. Significa que você está em grande perigo de condenação ao fogo do inferno. Porque se você não se submeter a elas, se você não parar de pecar, se você não largar o pecado, se você não largar o mundo, e a palavra diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, você está em perigo de queimar no inferno e vai ser para sempre. Então para de brincar de igrejinha, para de brincar de seguir a religião do homem e lembre-se que cristão é aquele que segue a Jesus e guie-se pela palavra. Quem não obedece à palavra não é seguidor de Jesus. Ficou claro, né? Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.